Boa noite para todo mundo. É grande alegria e satisfação que eu vou estar encerrando o primeiro Fórum Ambiental da Alta Paulista. Eu estou muito contente pelo conteúdo de todas as palestras, todas as apresentações. Confesso que é uma enorme responsabilidade, estar colocando a última explanação. E, devido ao tempo, eu vou tentar ser breve. O meu objetivo aqui mais seria articular as diferentes ideias, diferentes conceitos que foram discutidos durante a semana. Dentro, é claro, da temática sobre o papel das ONGs. Bom, para falar sobre o papel das ONGs, é necessário a gente ter em mente nessa perspectiva do que é uma ONG, tem que se recuperar o que é terceiro setor, o conceito de terceiro setor, e não podemos passar batido também discutir a questão do Estado. Bom, aqui relembrando a apresentação que eu tinha feito terça-feira sobre a educação ambiental, a questão da sustentabilidade ampliada, que são aquelas 5 dimensões, política, econômica, ambiental, cultural e social. Bom, hoje, o que eu queria estar chamando a atenção para vocês, quer dizer, durante todo o evento, todo o fórum, nós discutimos problemas ambientais, a gente trouxe aqui diversas técnicas, diversas ideias, problemáticas também, mas é preciso um pouco discutir o que vai ser o motor dessa mudança, o que faz realmente uma sociedade ser transformada. E a gente tem que discutir essa questão mesmo, das políticas, das nossas instituições. Pode ir? Bom, sustentabilidade institucional. O que é isso? O que são instituições? É uma coisa instituída em uma sociedade, é algo que tem uma relativa permanência, em decorrência das necessidades básicas do povo, e também refere-se a leis fundamentais, que regem uma sociedade política, e estão relacionadas com a coisa pública. Quer dizer, o fato de a gente ter um governo é uma instituição. O fato de a gente ter o poder executivo, judiciário, legislativo, são instituições. O fato de a gente ter uma escola, uma universidade, também são instituições. As leis, as regras, os costumes, também são instituições. Então, de uma forma ou de outra, tudo isso diz respeito à vida de cada um de nós. E chamar mais a atenção de um conceito que é fundamental, que é o conceito de política. Bom, até o livro Dallaire, ele fala o que é participação política. E eu acho muito importante estar trazendo isso para vocês nos tempos de hoje, principalmente com a crise no governo federal, o sistema da corrupção, do mensalão, que a gente acaba pensando assim que política é uma coisa suja, é uma coisa errada, é uma coisa apenas feita para interesse de poucos. E não é por aí, gente. A gente tem que resgatar o conceito correto, o conceito original de política. Bom, então, de Abreu Dallaire, ele vai falar que política significa a conjunção das ações de indivíduos e grupos humanos, dirigidos a um fim comum. Quer dizer, política é o ato, é a ação, é a prática que faz com que pessoas, grupo de pessoas numa sociedade pratiquem uma finalidade que é comum a todos eles. E tem uma carga muito positiva a questão da cidadania, fomentar a cidadania, e política acaba sendo vista de uma forma mais pejorativa, mas na verdade são sinônimos. A diferença é que uma palavra é grega e outra é uma palavra latina. Só essa é a diferença. Elas dizem respeito à mesma coisa. E o fim público? O fim público se refere ao bem público. Por exemplo, como disse muito bem o Ayrton, a água é um bem público. Diz respeito a todos nós. Logo, é um fim público. Se é um fim público, o que a gente vai fazer ou não com a água vai depender da decisão política de uma sociedade. Então, fazer política é uma prática fundamental de ser cidadão. Ou seja, é ampliar a esfera pública. É um pouco que o Alexandre e a Jane estavam falando ontem, essa coisa da participação, da esfera pública. É isso, o motor da política é esse. E também ampliar a esfera pública significa democracia efetiva. Quer dizer, democracia efetiva significa uma prática que um povo, que uma população
realmente está decidindo o seu destino. Eu confesso para vocês que eu tenho dúvidas se hoje o Brasil é uma democracia. Eu tenho minhas dúvidas. Será que é? Será que não é? O que é uma democracia? Apenas como um jogo, né? Apenas como regra, apenas como alternância de certas elites no poder. E eu defendo aqui a postura, a noção que temos que enriquecer o conceito de democracia. Todos esses escândalos de política, no governo federal, governo estadual, governo municipal e por aí afora, tudo isso que a gente está cansado de ouvir, vai se reproduzir, gente. Não adianta punir delúbios da vida, etc., que vai se reproduzir. Se a população não assumir o seu papel político, pouca coisa vai mudar. Bom, e sociedade civil? A noção de o que faz a sociedade civil ser civilizada, quer dizer, ter esse conteúdo de cidadania. É a noção de compartilhar poder, quer dizer, democracia. Infelizmente, quando a população não faz política, e apenas um pequeno grupo faz política, eles estão compartilhando poder entre eles. Brasileiros, 160, 170 milhões que não fazem política, então o interesse vai ser apenas daquele grupo pequeno. E, infelizmente, acho que teve um problema, não apareceu ali. Está escrito civilidade, tem a ver com interesse público. Não sei por que não apareceu dentro do quadrinho. Bom. Então, o interesse público tem a ver com o ambiente, com a água, com a biodiversidade, tem a ver com o trabalho, com a renda, com os direitos e tudo mais. Quer dizer, o bem público não é mercadoria, como só aí. O bem público é assunto para toda uma sociedade. Bom, agora, voltando um pouco que eu tinha falado terça-feira para vocês sobre Paulo Freire, eu serei incoerente se eu não estivesse aplicando seus conceitos. Eu vou estar analisando as ONGs e o terceiro setor um pouco seguindo a sua orientação. Quer dizer, baseado no rigor metodológico, baseado na pesquisa, baseado no risco. Quer dizer, eu digo para vocês desde agora que eu vou correr um risco, porque eu vou analisar o terceiro setor sob uma ótica não tradicional, que a gente não está acostumado a ver. E eu confesso que, por muito tempo eu estudei o terceiro setor, em Araraquara eu fiz parte de um grupo de estudos, e nós estávamos enganados sobre o que é terceiro setor, sobre qual é o papel das ONGs. Nós estávamos errados. E hoje vamos tentar resgatar um pouquinho essas ideias para vocês. E é sempre baseado na reflexão crítica. Acho que isso é mais importante. Acho que o debate é saudável, a reflexão crítica. Não é necessariamente visões de mundo diferentes. Pode ir? Bom, estamos discutindo o papel das ONGs, né? Tem que se pensar o que é uma ONG, o que é o terceiro setor, qual é o papel do Estado. Eu vou estar trabalhando isso com base nos conceitos de sociedade civil, política, cidadania, esfera pública, que eu disse lá atrás. E também o meu referencial teórico vai estar sendo baseado no livro do Carlos Montanha, que é Terceiro Setor e Questão Social. Poucos pesquisadores brasileiros que têm a coragem e a audácia de esmiuçar melhor o que é o terceiro setor, qual que é o papel das ONGs afinal, a que isso vem na nossa sociedade, o que significa tudo isso. Pode ir? Então, ONGs, pela palavra, é organizações não governamentais. Por isso que a palavra ONG. Quer dizer, a própria palavra dela tem uma negação. A ONG, ela se conceitua pela uma negação. Então ela tem uma ideia explícita, quer dizer, já está na sua palavra, que existe uma independência em relação aos governos, em relação ao Estado. Então a ONG, ela se assume essa posição de independência em relação ao governo. Mas também existe uma ideia implícita nesse conceito de ONG, que ela é independente em relação ao mercado. Quer dizer, ela é independente em relação à lógica privada do lucro. Esse é o discurso das ONGs e do terceiro setor. Pode ir? Bom, lá você é para assumir, né? Não sei porque ele assumiu. Bom, aqui tem uma tabelinha. Como situar a ONG? Bom, pensando nos agentes e nos fins, o agente público com finalidade pública seria o primeiro setor, que é o Estado, que são os governos.
Agente privado com fins privados seria o segundo setor, seria o mercado, empresas privadas. Agentes privados com iniciativas públicas seria o que se convencionou chamar terceiro setor, por isso essa ideia, né, de três, né, terceiro setor. E é aqui que está incluída a definição de ONGs, das organizações não governamentais, essas organizações da sociedade. Bom, aqui o pessoal costuma apenas, pela lógica, né, derivar um outro conceito, que corrupção seria quando um agente público tem fins privados, fins para ele próprio. Bom, o terceiro setor também é chamado pelo Bresser, que é um dos divulgadores dessa ideia, de um setor público não estatal. Quer dizer, novamente a ideia de desvincular do Estado, ser algo autônomo ao Estado. Bom, justificativas do terceiro setor. Bom, grosso modo, se pode localizar duas linhas teóricas, né, que explicam, que tentam justificar, que tentam colocar a importância do terceiro setor. Existe uma linha mais regressiva, menos igualdade e menos justiça social, que é uma doutrina política chamada neoliberalismo, que eu vou estar falando um pouquinho mais. Existe também uma intenção progressista, que fala que é importante termos menos Estado e mais sociedade civil, que também é um conceito problemático, que eu vou explicar depois para vocês. Bom, a ideia regressiva de mais liberdade e menos igualdade, ela é pautada numa prática política chamada ética, quer dizer, que trabalha essa coisa do que é o bem público, o que é a finalidade pública, ideológica, porque ele tem uma certa visão de mundo, que deriva do liberalismo clássico, que é século XVII, XVIII, XIX, que é quando foram construídos os Estados Nacionais, e teve aqueles autores, Hobbes, Locke, Montesquieu, Stuart Mill, o Adam Smith, famoso pela mão invisível do mercado. Só que o neoliberalismo, na verdade, ele é uma ofensiva contra o estado de bem-estar social. Quer dizer, o estado de bem-estar social foi o máximo de solidariedade que alguns países conseguiram alcançar no atendimento de demandas públicas, de bens públicos. E o neoliberalismo ele vai ser inspirado por um cara chamado Friedrich Hayek. Ele escreve um livro que chama O Caminho da Servidão. Interessante desse livro é que ele fala assim, né, que a pobreza, a miséria, as questões sociais não é para ser problema do Estado, não. Ele vai falar assim, que se uma pessoa é pobre e miserável, é azar dela, é problema dela. Ela que não teve a capacidade de estar no mercado, ela não teve a capacidade de se educar, ela que não foi capaz de competir com os outros. Então o neoliberalismo ele tem essa face até, eu diria, fascista, né? Essa coisa de vença o melhor, essa coisa da competição, né? Que só quem tem o dinheiro, o capital e a renda pode fazer parte desse mundo. Pode ir? Bom, por outro lado, existe uma intenção progressista, que também define o terceiro setor, que também defende as ONGs, que vai falar de menos Estado e mais sociedade civil. Quer dizer, o Estado é o causador de toda a desordem pública, de todos os problemas, e a solução está na sociedade civil. Essa ideia é ligada a uma esquerda pós-marxista, que está tentando aplicar alguns conceitos baseados principalmente em Gramsci. Gramsci é um filósofo italiano que ele trabalha essa ideia de sociedade civil. O que é a sociedade civil? O que a sociedade civil tem a ver com o interesse público, com a melhoria das condições de vida da população? Pode ir? É ineficiente. O Estado não sabe fazer políticas. O Estado sai corrupto. O Estado é um gargalo de dinheiro. Ele vai falar que a sociedade civil é portadora do bem. A sociedade civil é benevolente. A sociedade civil que sabe fazer políticas sociais, políticas públicas. Ele vai falar que o mercado é neutro. Não vamos mexer com o mercado não tem nada a ver com essa história. E vai trabalhar com uma ideia de solidariedade individualizada. Quer dizer, baseada no indivíduo. Com base no terceiro setor, são a focalização de políticas públicas, quer dizer, em vez da ideia da universalidade, que
políticas públicas é para toda a população, independente da condição de classe, de renda, saúde, educação, assistência social, o que vai acontecer é que vai ter que focalizar. Quer dizer, só as pessoas mais pobres, mais miseráveis, por uma benevolência do Estado, é que vão ter acesso a essas políticas públicas. Vai haver um estímulo à lógica da autoajuda, ou ajuda mútua. Quer dizer, a população, a sociedade civil tem que se virar, né? Vocês têm que se reunir no grupo e resolver seus problemas sociais, resolver seus problemas de fome, de miséria. Vai responsabilizar o Estado e o mercado. E aqui que está a parte mais grave dessa história toda. Vai tirar a responsabilidade dos governos, das empresas, do mercado e por aí fora. Questão social, e podemos incluir a questão ambiental também, de certa forma. Isso não tem nada a ver com isso. A sociedade civil tem que se virar, tem que se organizar, tem que resolver esses problemas. E, com consequência, vai haver uma precarização dos serviços sociais. Porque os serviços sociais não vai ter mais uma profissão, não vai ter mais um atendimento qualificado para a população mais carente, e fica aí para as organizações, a sociedade civil, ONGs e por aí fora, atender a população mais carente e mais pobre. Bom, o surgimento da ideia do terceiro setor foi em 1978, por Don Buchner, dos Estados Unidos, baseado um pouco na ideia da filosofia empresarial, da ajuda. Ele chega no Brasil entre 1980 e 90 por meio da Fundação Roberto Marinho. Só que é importante frisar que esse conceito de terceiro setor, ele é diferente, ele não trabalha com os movimentos sociais da década de 70, aí sim, movimentos contra a ordem, movimentos progressistas, movimentos que tentam buscar transformar o nosso mundo, que foi o início do movimento ambientalista, direitos humanos, igualdade e liberdade sexual e por aí afora. Agora, qual que é o problema dessa ideia de terceiro setor? Por que ele é tão problemático? O problema, gente, é que ele não tem fundamentação teórica, não tem fundamentação histórica e não tem fundamentação empírica. Por quê? Porque os ideólogos do terceiro setor, eles vão ver o mundo como se fosse aquele primeiro círculo ali, dividido, né? Fica com a questão da política lá, os conselhos políticos. E a sociedade civil é que vai cuidar da questão social. Então, gente, é uma verdadeira manipulação do mundo, de uma forma assim tão descarada, eu diria até, né? É uma visão fragmentada do mundo. Essa ideia de terceiro setor, como se fossem três setores autônomos, independentes, e um não tem nada a ver com o outro. Só que, se a gente resgatar o conceito de sociedade civil, o conceito de esfera pública, o conceito de interesse público, que é algo que foi discutido ontem, que eu também discuti um pouquinho terça-feira, a gente vai ver que, na verdade, o nosso mundo ele é uma totalidade social. Quer dizer, a questão social, econômica, ambiental, política, todas elas estão misturadas em diferentes instituições. Não dá para fazer um recorte. Então, resgatando que realmente o grande, que vários autores falam, na verdade, o Estado ele vai ser uma arena. O Estado é um lugar de disputa. Quer dizer, o Estado tem um fundo público e esse fundo público vai ser disputado por diferentes grupos de poder. Ora para interesses mais privados, ora para o interesse do povo. Aí eu volto a enfatizar a questão da política. É a politização da população, da sociedade, é que vai decidir essa luta no Estado, essa arena, né? Para onde vai os recursos públicos? A quem vai interessar as ações do Estado? E a sociedade civil também é uma arena, de certa forma. Ela não é um bloco homogêneo. Todas as ONGs não são iguais umas às outras, as universidades não são iguais umas às outras, os movimentos sociais não são iguais uns aos outros. Existem projetos de sociedade diferentes, visões de mundo diferentes. Só para vocês terem uma ideia, na Europa está começando a surgir grupos neonazistas. Quer dizer, não deixam de ser uma ONG pela definição. São grupos neonazistas mesmo, grupos que tentam buscar a dominação econômica. Bom, então alguns mitos do terceiro setor.
essa ideia de independência governamental. Quer dizer, várias ONGs gostam de falar que elas não têm nenhuma dependência em relação aos governos, que elas agem com total autonomia. Pode explicar? Na verdade, pelas ONGs, vem do Estado, vem do governo. E é interessante ressaltar que quando está dentro dos valores que o governo estipulou para chegar naquele recurso, então ela não tem independência dentro do Estado, algumas delas. A ideia de ser não lucrativa, né? Várias ONGs têm altos salários dos seus gestores. Quer dizer, a questão do lucro, gente, não é uma questão de contabilidade, né? Uma questão só de você não ter um excedente econômico para dar conta de uma tal legislação. Se você tem um diretor, um gestor de uma ONG que ganha 20, 30, 40 mil reais por mês, é uma forma de lucro. É um lucro disfarçado, ó. E até a questão do marketing também, né? Muitas empresas que trabalham na filantropia, elas têm um retorno financeiro, né? Que elas trabalham com as ONGs. Afinal, elas estão investindo dinheiro ali para ter uma benfeitoria social, e elas trabalham essa imagem da empresa boazinha, da empresa cidadã. Então, ela vai ter um retorno pelo marketing. A questão da eficiência, quer dizer, nem sempre uma ONG é eficiente nos seus serviços públicos. O Carlos Montanha, ele fez um estudo em São Paulo, Rio de Janeiro, e demonstrou que principalmente as ONGs na área social têm decaído muito o serviço prestado para as populações carentes. Por quê? Porque não vai ter uma carreira mais, né, profissional do serviço público, do sociólogo, do psicólogo, do educador. Essas carreiras se precarizaram, né? Você vai lá, faz um serviço de 6 meses ao ano e já tem que procurar outro emprego. Pode ir. E tem outra questão que tem que desmistificar, que é da ineficiência do Estado. Está diretamente relacionada à sua subordinação aos interesses privados do capital. Bom, gente, o que eu quero dizer aqui? Meu problema é chamar a atenção que existem ONGs e ONGs, existem projetos diferentes dependendo das organizações que se tem na sociedade civil. Então, qual é a problemática desse conceito do terceiro setor? Primeiro, é um conceito ideológico que vai concretizar o neoliberalismo, aquela coisa de deixar o mercado livre para explorar seres humanos, de explorar recursos naturais. É um verdadeiro cavalo de Troia. Sabe a história do cavalo de Troia? A gente pensa que está recebendo um presente e dentro desse presente está aqui nosso desastre, nosso fim. E ele vai ser uma ofensiva contra a democracia. Vai ser uma ofensiva contra o interesse público. É isso que, depois de anos, a gente estudando, a gente trabalhando no terceiro setor, a gente começa a visualizar melhor, né? A tirar essa cortina de fumaça. E qual que é o outro problema do terceiro setor, da ideia de terceiro setor? Ela contamina a lógica das ONGs. A gente monta uma ONG, começa a ler sobre o terceiro setor e começa a achar que aquilo que é verdade. A gente tem que seguir essa ideia do terceiro setor, a gente tem que substituir o Estado, a gente tem que despolitizar a sociedade. Então vai ter um discurso da precarização, da perda de direitos sociais. Quer dizer, se uma pessoa está na miséria, se ela passa fome, ela não tem mais o direito de ter uma vida digna, respeitada. As ONGs que vão lá resolver, né, esse problema dessa pessoa. Percebe a armadilha ideológica, né, da ideia do terceiro setor? Então, afinal, qual é o papel das ONGs? Que é isso que eu vim aqui falar para vocês, de forma bem rápida, né, porque o tempo está curto. Bom, política, quer dizer, a ideia do interesse público. Então, a sociedade civil tem que ser encarada como uma arena de lutas, quer dizer, uma arena de lutas no cotidiano. Quer dizer, a nossa ONG ANAP, quando está aqui promovendo o primeiro fórum ambiental da comunidade tupanense sobre a questão ambiental, trabalhando aqui no cotidiano, trabalhando a questão da água, do Código Afonso XIII. Nós estamos trabalhando no cotidiano, nós estamos politizando a sociedade tupanense. Então, recuperar a superação da imediatividade e da alienação. Quer dizer, conscientizar as pessoas que existem coisas que estão acontecendo no mundo que afetam a vida de todo mundo. E se a gente não trabalhar com isso, se a gente não nos informar, não nos organizar,
coisas não vão se resolver fácil não. Importante situar as ONGs com e não no lugar dos movimentos sociais. Quer dizer, não dá para você falar ONG igual à sociedade civil. ONG é uma parte da sociedade civil, percebe? É um lugar, sim, importante para a gente trabalhar. Só que, gente, para a gente transformar o mundo, não é basta militar numa ONG. Tem que se filiar num partido político, tem que trabalhar no conselho municipal, seja de segurança, seja de saúde. Tem que ocupar os espaços de participação, os fóruns de debate, as audiências públicas. Quer dizer, tem que ter essa dimensão, novamente eu digo para vocês, a dimensão da política, do interesse coletivo. Só as ONGs elas não são resumo da sociedade civil, elas são uma parcela, uma parte. Então, as lutas não no lugar da sociedade civil é forçar muito a barra e falar, olha, as ONGs, logo, entre aspas, a sociedade civil está mudando o nosso mundo. Não é, a sociedade civil é muito mais ampla que as ONGs. E por fim, recolocar a questão da transformação e da emancipação, que é o que eu estava falando um pouquinho para vocês terça-feira. Quem teve a oportunidade de acompanhar, acho que dá para fazer bem o gancho, né, naquela palestra. E é a luta por direitos sociais, quer dizer, é a luta pela dignidade da pessoa humana, que vai invocar uma ética da sustentabilidade. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a solidariedade, construída por meio da esfera pública, é uma solidariedade universal. Ou seja, enquanto um ser humano sofreu uma exploração, sofreu humilhação, não tem uma vida digna, toda uma comunidade está ameaçada. Então, a ideia de trabalhar direitos sociais é isso. Todas as pessoas têm que ter direito a uma dignidade, a uma vida humana decente. E não apenas aquele que teve a sorte, na sua cidade, de ter uma ONG para resolver o seu problema. Bom, aqui, só para terminar, lá na Bahia tem um projeto de uma ONG. Bom, como eu falei muito mal das ONGs, é bom trazer um exemplo positivo, para vocês não saírem daqui com a impressão que eu sou contra ONGs, porque afinal eu participo de uma ONG, né? Aqui é o projeto Axé. Muito interessante como alguns amigos meus visitaram esse projeto e perguntaram para os seus ideólogos, né, para os seus mentores, né? Qual é o principal objetivo de vocês? O que vocês querem? Aí o pessoal respondeu: o nosso principal objetivo é um dia a gente não precisar mais existir. Olha que fantástico. Quer dizer, o objetivo deles é a ONG deles não precisar mais existir. Quer dizer, o objetivo deles é não ter mais menores de rua ali na Bahia, ali em Salvador, e eles terem que se organizar numa ONG e terem que trabalhar essa sequela social. Então, eu achei fantástico. É de uma consciência, né, de uma sabedoria, isso incrível, né? Então, esse que eu acho que é o recado, né? O papel das ONGs. O papel das ONGs é para resolver problemas, é para politizar a sociedade civil e não para tomar o lugar dela, achar que vai resolver todos os problemas, que vai substituir o Estado e por aí afora. Bom, teria outras coisas que eu podia estar colocando, mas vou encerrando aqui a minha apresentação. Obrigado por quem conseguiu permanecer até o fim e boa noite para todos.